agradecidos a Ti, porque podemos nos reunir, Senhor, para cultuar, para exaltar, para bendizer a Ti, colocar de modo externável o nosso sentimento com relação à Tua divindade, à Tua deidade, à Tua capacidade, Senhor, ilimitada de nos suprir. Glorificado sejas Tu, Senhor, porque estamos unidos no Senhor. Sentimos a presença do Senhor. Para nós, Tu continuas a ser o Deus máximo, o supremo. Tu és insuperável para nós. Glorificado sejas Tu, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada filho Teu, Senhor. Obrigado por estar nos sustentando. Graças a Ti, Senhor, porque Tu trouxeste o Teu filho Tadeu para trazer essa meditação, esse ensino para nós. Senhor, essa porção nutritiva que certamente Tu deste a ele, Senhor. Pai, ficamos contentes também, porque a nossa irmãzinha Sueli está lá na igreja que o pastor Tadeu foi designado por Ti. Ela está lá e ele está aqui, e isso é bom demais, Senhor. Nos sentimos honrados com tudo isso. Abençoa cada um que aqui está chegando, que já está presente, da Tua graça, o Teu favor, a Tua bênção em tudo. E recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Vai lá, Ju. A Ju sumiu? Então, avisar os irmãos que não estão acostumados com o nosso encontro aqui, que a gente abre com uma oração, depois com um cântico, um hino da harpa. E eu gostaria de que algum irmão aqui se habilitasse, se dispusesse a cantar um hino da harpa para nós. Se dispusesse. Se dispuser, exatamente. Eu digo para o Zé. Né? Zé, você canta daí, a gente acompanha em casa. Ok? O hino da harpa, Zé, você pode escolher. Você tá no Zé. Pode ser o 15. Eu gostaria que eu vi o Márcio, só escuto ele batendo naquele negócio lá, meu. Preciso ouvi-lo. É muito desafio, Jussara, eu não vou fazer isso, não. Eu vou ter que... Vale do irmão. Você está querendo acabar comigo, é impossível. Você não tem o violão aí do lado? Tenho. Então, mas pode cantar um hino do Orvalho. Mas dá aquele atraso, aquele delay, né? Não, para você não dá. Para você não dá, porque você vai estar junto com o violão. A gente espera você pegar o violão, tá bom? Misericórdia, meu. Você faz isso comigo? Peraí. Não, isso é saudade, Zé. Peraí. Não é judiação, é carinho. Claro. Vocês acham que a gente pegou pesado? Colocando ele com carinho assim? Não. Tadeu, que alegria receber você, viu, Tadeu? Alegria toda minha. Que bom. Saudade dos irmãos. O Tadeu, de maneira muito espontânea, respondeu sim. Quando conversei com ele, ele de pronto, não deu nenhuma desculpa. Não que seja desculpa, né? Que os outros falam, mas ele não se preocupou com a agenda. Vejam que hoje é culto dele lá. Mas ele está aqui nos honrando com a presença dele. E se você gostou, está feliz com o Tadeu, faz assim, ó. Tinha que gritar amém também. Amém! Amém! Amém. Vai, Zé. Pega um hino aí, Vai. Zé. Pode ser o 15? Deus prometeu com certeza? Passa o tom aí, maestro. Não tem o tom aqui não, cara. Mas ele vai cantar, Newton. Deixa ele escolher. Não. Acho que tá alto, né? Eu falei para ele, podia ser um hino do Orvalho. Pois é, olha só o que ela fez comigo. Orvalho, Zé. Não. Toca. Tá horrível. O Deus da montanha, o Deus da montanha. Não. Só se você cantar com esse vozeirão aí. Aí dá delay. Esta noite feliz, neste sangue, marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz
gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém, Zé. Que coisa linda. Ô, Zé, que maravilha. Não tá com saudade, isso. viu, Zé? Mais um, Zé. Mais um anjo. Podia ser mais um? Ô, louco. Zé, vai lá, por favor. Mata a saudade. Ei, meu Jesus querido, eu nem lembro mais. Que é isso? Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada bem sei. Se a noite escura está, sua luz me guiará. Basta que me toques, Senhor. Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Com espada desembanhada. Senhor, põe um anjo aqui. Não deixe que o adversário escarneça e zombe de mim. Me cobre com o seu sangue, Senhor, põe um anjo aqui. Amém. Amém. Que coisa linda. Nesta noite feliz, né? Começamos com nessa noite feliz. Nesse santo lugar eu marquei um encontro com Deus. É verdade. Nós marcamos um encontro, né? Nós todos aqui. Que gostoso ter todos vocês aqui. E eu tenho certeza que o Senhor já pôs um anjo ao redor, né? E de cada lar, de cada um, e Ele está aqui conosco. E nós vamos agora do sogro para o genro. Nosso tão querido irmão Tadeu, tudo bom, irmão Tadeu? Bem, graças a Deus, tudo em paz. Estamos ansiosos por ouvi-lo, o que o Senhor tem preparado. Amém. Eu quero cumprimentar, posso estar comigo já? Sim, com você a palavra. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria, irmãos, quando o pastor Nilton nos convidou de estarmos aqui com os irmãos. A gente tem tanto carinho pela Lapa, pelo coral, pela orquestra. Desde que eu cheguei ali na Lapa, eu estava pensando essa semana isso. Quando eu cheguei ali na Lapa, eu e meu irmão, eu com 18, meu irmão com 12, há 21 anos atrás, já ouvíamos o coral, e muitos dos irmãos permanecem lá no coral, na orquestra, louvando ao Senhor. E chegávamos à escola dominical, e embora nós tivéssemos vindo de outra denominação, uma denominação tradicional, nós
nós fomos para a escola dominical, para a classe do discipulado. E o primeiro pastor, né, professor da escola dominical nas Assembleias de Deus foi o pastor Newton. Deu aula para mim, para meu irmão, ali no discipulado. Ele com a irmã Miriam, naquela lateral ali do templo antigo, arrumávamos os bancos lá e era uma delícia aquilo. E é um prazer, eu recordei isso essa semana. Irmãos, eu queria convidá-los, tá, meu sogro aqui comigo, que honra, que responsabilidade. Eu peço oração, irmãos, pela família de um irmão, o irmão Silas, que faleceu hoje, o irmão ali da Chácara Inglesa. Estivemos no hospital com a família, depois fomos para o cartório com a esposa, que ela estava meio desorientada. No cartório fomos para o cemitério e aqui estamos agora para meditarmos um pouco na palavra de Deus, irmãos. Marcos, capítulo 5, e o versículo 21. Eu queria meditar um pouco sobre a história de Jairo. É uma história conhecida de todos nós, mas eu queria tirar algumas lições aqui, que o Senhor fale conosco. A palavra de Deus sempre é nova. Marcos 5 e 21 diz assim: e passando Jesus uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que, havendo parecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, e antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Versículo 35 diz: e Jesus, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém. É um texto, irmãos, é uma história que narra algum sofrimento, né? É uma história de sofrimentos, porque pelo menos 3 pessoas sofriam aqui nesse texto: Jairo, a filha de Jairo e essa mulher. Então, há 3 pessoas sofrendo sofrimentos diferentes no texto. E é interessante que, quando a gente fala de encararmos o sofrimento, irmãos, que é uma realidade na nossa vida, antigamente você tinha 2 formas de encarar o sofrimento, até hoje, na verdade. A primeira forma é um método epicureu, né, o modo epicureu. O que eram os epicureus e os estoicos? Eram 2 escolas teológicas que havia, escolas filosóficas que haviam na época. E os epicureus diziam o seguinte: a melhor forma de você enfrentar o sofrimento é você prolongar ao máximo o seu prazer. Então, assim, tenha ao máximo que você puder prazer nas coisas, prazer em tudo, e aí você vai fugir do seu sofrimento. Aqueles homens, para os irmãos terem ideia, o que eles faziam? Eles faziam jantares, banquetes, então eles ficavam sentados ali se banqueteando, comendo, bebendo, comendo e bebendo, comendo e bebendo, e atrás deles, eles faziam uma espécie de uma vala. Que coisa nojenta. Faziam uma espécie de uma vala. Então, quando eles estavam bem cheios de comida e bebida, eles iam atrás daquela vala, enfiavam o dedo na garganta, despejavam tudo aquilo e voltavam para continuar comendo e bebendo. Porque eles diziam o seguinte: a única forma de você evitar o sofrimento é você prolongar o seu prazer. Então, é aquele ditado no mundo: evite a ressaca, mantenha-se bêbado, né? Então, você prolonga o seu prazer, que você não vai sofrer. O segundo método de enfrentar o sofrimento naquela época era o método estoico, ou estoico. O que eles diziam? Você só vai evitar o sofrimento se você não se apegar a nada. Não se apegue a nada, não ame nada. Porque quando você se apega a alguma coisa, aquilo te faz sofrer. Então, se você não se apegar a nada, você não sofrerá. Por exemplo, eles diziam o seguinte para os discípulos, né, dessa escola estoica: todo dia quando você acordar, você pega o seu filho, você dá um beijo na cabeça do seu filho, mas ao mesmo tempo você tem que dizer no seu coração: você pode morrer hoje.
Olha que coisa tremenda. Não se apeguem nem ao seu filho. Não se apeguem a nada e você não sofrerá. Mas, irmãos, nesse texto, a Bíblia nos mostra uma forma de lidarmos com o sofrimento. E essa forma que a Bíblia nos apresenta, ela não é nem estoica, e nem dos epicureus. Ela é diferente, ela é uma forma cristã de lidar com o sofrimento. Porque veja só, a Bíblia fala que este homem, Jairo, era um homem de posição, um homem de status, era uma autoridade da época, mas ele chega até Jesus em desespero, né? O desespero fez com que uma autoridade se prostrasse diante de um carpinteiro, né? E qual era a razão do desespero daquele homem? A sua filha estava para morrer, estava morrendo, né? E a linguagem que o homem usa praticamente com Jesus ela está moribunda. Ou o Senhor vai, ou a menina morre. E aí, irmãos, a atitude de Jesus fez com que houvesse esperança no coração daquele homem. Porque a Bíblia fala que Jesus foi com ele, ok? Jesus acompanhou aquele homem. Então, a partir do momento que Jesus se propõe a acompanhar aquele homem, a luta agora era contra o tempo, né? Será que chegaremos antes da morte? Mas, irmãos, a Bíblia também vai dizer, o texto, eu não vou entrar em detalhes porque o texto é conhecido, que algo inesperado acontece. Veja só, irmãos, dentro da esperança daquele homem, quando Jesus se propõe aí com ele, gerou uma expectativa no coração dele, correto? E dentro dessa expectativa, havia um plano, e dentro desse plano, não poderia haver nenhuma interrupção no caminho, porque era a luta contra o tempo. Então a trajetória dele foi o seguinte, desespero, né? A menina está doente, o encontro com Jesus, a companhia de Jesus, que o enche de esperança, essa esperança gera nele uma expectativa, nós chegaremos lá antes da morte, ele faz no seu coração um plano, nós vamos rapidinho, nós vamos apressadamente, diretamente, só que no caminho acontece o embaraço, veja se não é assim o plano de Deus na nossa vida. No meio do caminho acontece um embaraço, aparece uma mulher, por causa daquele embaraço, houve uma frustração, a menina morreu, né? E aí Jesus dá uma palavra a ele, não temas. Depois daquela palavra, Jesus prossegue com ele, eles chegam até lá e o milagre acontece, ok? E aí, irmãos, a gente pensa o seguinte, há uma pergunta aqui. Andar com Jesus é seguro? Andar com Jesus é seguro? Alguém pode dizer que sim, sabe o que eu digo? É claro que não. Jesus, ele fala de um destino. Ele nunca falou de segurança no caminho. Jesus não falou para o homem, ó, eu vou contigo, mas no caminho vai acontecer isso, isso. O caminho é revelado conforme a gente anda. Andar com Jesus não é seguro. A questão é, o destino é certo, ok? Mas, irmãos, porque o que a Bíblia fala? Que para a frustração do plano de Jairo, da expectativa de Jairo, da esperança de Jairo, uma mulher apareceu. Sabe, irmãos, o mundo real é muito diferente das nossas expectativas. É muito diferente. As nossas expectativas não tem frustração, não tem mulher com fluxo de sangue, mas sabe, Jesus, ele não se prende às nossas expectativas, porque elas são pequenas demais para ele. Uma mulher de 12 anos, por ironia, ao mesmo tempo que a menina tinha de vida, não é verdade? Uma mulher que sofreu com diversos tratamentos sem nenhuma solução. E aí você fica pensando, poxa, a mulher está sofrendo há 12 anos. A mulher está sofrendo há 12 anos. E vai aparecer justamente na hora da minha urgência? Não tinha outra hora para essa mulher aparecer? Essa miserável não podia vir amanhã, né? Podia esperar algumas horas, justamente na hora da minha urgência. Essa mulher me aparece. E aí, irmãos, a multidão comprimia Jesus, a mulher vence a multidão, a Bíblia fala que ela toca em Jesus, e aí, aquela palavra que o pastor Veiga gostava muito de usar, a palavra dínamos, ou dinamis, ela aparece pela primeira vez em Marcos, porque a Bíblia fala que saiu dinamis de Jesus, saiu o poder de Jesus. E aí, irmãos, a gente pode entender que quando saiu o poder de Jesus para curar aquela mulher, como é que Jesus sentiu que saiu? Parece que deu uma fraqueza em Jesus, sabe? Daquela fraqueza que a gente fica meio assim, com dor, tá andando na rua, fala... Acho que Jesus sentiu uma certa fraqueza e olhou para trás e falou, quem me tocou? Né? E aí, ou seja, Jesus tinha perdido o poder para que aquela mulher ganhasse vida. E aí é um símbolo da cruz. Né? Ali estava o Calvário. Jesus sentindo fraqueza para que o homem tenha vida. E aí Jesus olha para a multidão e fala assim, quem me tocou?
Irmãos, não parece uma pergunta meio filosófica de Jesus, né? Como assim? É a mesma coisa de você estar no trem, lá na estação Sé, 6 horas da tarde, entrar no trem e perguntar, alguém me tocou? Vamos falar, é doido, esse homem é doido, né? Então, Jesus, naquele contexto, perguntar quem me tocou, parece algo meio sem nexo. Mas a gente tem que aprender uma coisa, irmãos. E isso quando a gente está lidando com Jesus, você não está lidando com alguém ignorante. Você não está lidando com alguém alienado. Você não está lidando com alguém que não sabe o que está acontecendo, sabe? Quando você está lidando com Jesus, você está lidando com o Criador dos céus e da terra. Sempre que Jesus pergunta algo para nós, irmãos, ou para alguém, não é porque ele quer uma informação, a informação ele já tem, mas ele quer mostrar alguma coisa que nós não conhecemos. Ele quer revelar alguma coisa que nós ainda não temos, né? Porque ali, se você olhar naquele momento, você tinha a ansiedade de Jairo, a irritação dos discípulos com a pergunta de Jesus e a paciência de Jesus. E aí, irmãos, diante daquilo, sabe o que Jesus começa a fazer? Conversar com a mulher que acabara de ser curada. Irmãos, outra coisa que não faz sentido. Era absolutamente irracional. Na verdade, irmãos, era uma atitude até negligente. Como que Jesus, irmãos, diante de uma pressa, de uma urgência, de alguém que está morrendo, ele para conversar com a mulher que já estava curada, já tinha resolvido o problema dela. Sabe, irmãos, é a mesma coisa de você chegar num hospital, um médico está conversando com uma pessoa que acabou de ter alta, enquanto tem outro paciente morrendo, né? Como que você avaliaria esse médico? Jairo pensava assim, o que ele está fazendo? Será que ele não entendeu a minha situação? Será que ele não percebeu que ou ele corre ou será tarde demais? A menina precisa de ajuda e precisa de ajuda agora. Mas sabe, irmãos, Jesus, ele não se deixa apressar. Uma coisa que Jesus não tem é pressa, sabia? Não. E aquilo que Jairo mais temia, irmãos, aconteceu, porque a expectativa dele se transformou numa frustração tremenda. Chegam os homens e falam assim, Jairo, pode deixar Jesus em paz, porque a menina já morreu. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu frustrado com alguma atitude de Deus? Você já se sentiu frustrado com alguma falta de atitude por parte de Deus? Aquilo que para você era urgente. Sabe, o autor que eu mais gosto de ler, depois da Bíblia, é claro, é C.S. Lewis. C.S. Lewis era um autor americano, o autor das Crônicas de Nárnia, e ele tem um livro que ele chama assim, A Anatomia de uma Dor. C.S. Lewis, ele perdeu a mulher dele vítima de câncer. E ele orou pela esposa dele. E logo que depois que ela morreu, ele escreveu esse livro. E tem um trecho do livro que ele diz assim, ó. Volte-se para ele, para Deus, quando você estiver em grande necessidade, quando toda forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes na janela, talvez uma casa vazia. Será que algum dia chegou a ser habitada? E aí ele vai questionar por que Deus não age no nosso tempo. Por que Deus não age na nossa urgência? Por que Deus não se apressa quando o nosso relógio já marca a última hora? Jesus olha para Jairo e fala assim, simplesmente, não temas, crê somente. Não havia necessidade de pressa, irmãos. Sabe, seja paciente, confia. Sabe, irmãos, a questão de tempo, ela varia de acordo com a cultura, sabia? Por exemplo, em algumas culturas, o homem chegar atrasado no seu casamento é nobreza. É sinal de como é que eu posso dizer, de estar no seu casamento. Em outras culturas, é inaceitável, sabe? Mas, irmãos, a noção de tempo de Deus, ela deixa os homens perplexos, independente da cultura que eles estejam inseridos, sabe? O relógio de Deus nunca vai se adequar com a nossa agenda. Quando Jesus diz para Jairo assim, não temas, crê somente, na verdade, irmão, Jesus estava olhando para cada um de nós e dizendo, não temas, por que você está com pressa? Né? Eu não vou me adequar à sua pressa. Por que Jesus, irmãos, ele não se adequa à sua pressa? Porque ele nos ama profundamente, sabia? E o fato de Jesus nos amar não faz com que ele se apresse. Pelo contrário, é por isso mesmo que ele não se apressa. É Deus, irmãos, tentando colocar a gente no nosso lugar.
sabe? Se você tentar colocar Deus na noção do teu tempo, você vai ter sérios problemas. Porque aquilo que é urgente para você, para Deus, é algo absolutamente controlável. E Jesus só disse uma palavra para Jairo. E aquela palavra foi suficiente. Aquela palavra que Jesus disse, irmãos, parece que renovou a esperança de Jairo, deixou Jairo rendido, entregue, né? As reservas de Jairo se esvaziaram. E justamente, irmãos, por causa da paciência de Jesus, isso é importante. Tanto a mulher quanto Jairo, eles saíram com muito mais do que aquilo que eles vieram buscar. Por causa da paciência de Jesus, os dois saíram com muito mais do que vieram buscar, sabe? Veja só, quando a gente vai a Jesus, irmãos, geralmente a situação não sai do jeito que nós esperamos. Por quê? Porque o desespero que foi transformado em esperança, geralmente vira frustração, né? E aí Jesus diz para Jairo assim, vamos lá, eu vou lá do mesmo jeito. Já falaram que a menina morreu? Vamos lá, eu vou lá contigo, né? Jairo, irmãos, ele procurou Jesus para uma cura, não foi para uma ressurreição. Então eu volto a dizer, sempre que a gente vai a Jesus, a gente recebe dele muito mais do que a gente foi buscar. Mas tem uma coisa, todavia, sempre que nós vamos até Jesus, ele pede de nós muito mais do que aquilo que nós estávamos, a princípio, dispostos a entregar. O que Jairo, irmãos, queria entregar para Jesus? Uma adoração. Eu vou lá, eu me prostro diante dele, eu presto ali um rápido culto para ele, chamo ele para vir na minha casa, ele vai vir comigo, chega aqui, cura a menina e maravilha, eu dou glória a Deus, isso para mim é suficiente. Não, Deus queria mais de Jairo. Deus pediu muito mais de Jairo do que aquilo que ele estava simplesmente disposto a entregar, uma rápida adoração. Em relação à mulher, irmãos, qual era a expectativa da mulher? Eu vou até Jesus, eu toco na roupa dele, ninguém vai ver, eu vou receber meu poder, eu saio de lá curada e saio de lá no anonimato. O que Jesus fez com ela, irmãos? Fez com que ela se revelasse em público. E aquilo era algo extremamente ameaçador para a situação em que ela chegou, irmãos. Aquela multidão, uma mulher com fluxo, não podia, tinha toda uma lei por trás daquilo. Mas Jesus faz com que ela se revele em público. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela mulher não podia sair dali com aquela sensação de superstição, sabe? Superstições a respeito do poder de Jesus, como se o poder tivesse no toque, como se o poder tivesse na roupa. Jesus faz com que a fé daquela mulher seja centralizada nele, na pessoa dele. Então saiba disso. Se você for até Jesus, ele pode lhe pedir bem mais do que a princípio você estava planejando entregar, viu? Mas, irmãos, ele vai te dar muito mais do que aquilo que você veio receber. Ele tem exigido de você, irmãos, mais do que aquilo que você estava disposto a entregar. Falar, ah, Senhor, se eu soubesse lá no começo da caminhada, que o Senhor ia pedir tudo isso para mim, que o Senhor ia fazer tudo isso comigo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, glória a Deus, porque eu tenho recebido muito mais do que eu vim buscar. Muito, e não recebemos nada, praticamente, irmãos. Muito mais do que precisávamos. E aí, irmãos, para a gente já encerrar, do ponto de vista de Jairo, irmãos, e dos discípulos, Jesus estava sendo negligente ao deixar a menina morrer, né? Sofrendo uma doença crônica. Mas, irmãos, quando lemos a história até o final, por que a gente lê a história, irmãos, de Jairo? Às vezes vai falar, de novo essa história, porque a gente sabe o final, não é verdade? Talvez a história não tenha tanta emoção e tanto drama para nós, porque nós sabemos o final da história, conhecemos a Bíblia, sabe? Sabemos que no final da história, a menina não seria curada, mas ela seria ressuscitada, porque Jesus tem poder sobre a morte. Acordar uma pessoa que está dormindo ou ressuscitar alguém que está morto é a mesma coisa. Mas, irmãos, naquele momento, Jairo não sabia disso. Jairo não conhecia o final da história que nós conhecemos. Entende? Então, irmãos, só que tem uma coisa, irmãos. E a nossa história? Na verdade, você conhece o final da tua? Você conhece o que vai acontecer? Conhecíamos, irmãos, o ano passado o que iria acontecer conosco, irmãos, este ano. Conhecíamos o ano passado o que passaríamos agora em 2020, irmãos. Entende? Então, irmãos, às vezes você pode contar a sua história para mim e eu ficaria extremamente chorasse com você, poderia ficar, me consternaria contigo, sabe? Mas, irmãos, e poderia até questionar ao Senhor junto com você, mas por que tanta demora, Senhor, né? Por que tudo isso? Mas, irmãos,
a gente percebe que quando existem os atrasos, entre aspas, de Deus na nossa vida, é Deus querendo livrar a gente da nossa arrogância, sabe? Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que podemos dominar Deus. Achamos que podemos domar Deus. Podemos domar o poder de Deus. Os homens antigamente, irmãos, até os nossos pais da igreja, né? Quando eles estavam passando por um sofrimento, eles entendiam o seguinte, que há um Deus infinito no céu e que trabalha com fatores que são desconhecidos. Deus, irmãos, tem fator desconhecido na tua vida, sabia? Fator que você ainda não conhece. Fator que ele ainda não te revelou. Fator que você só vai conhecer no caminho. E aí os homens... Aí você falava assim, Deus é muito grande. Eu estou sofrendo porque eu não conheço esse fator que é desconhecido e que só ele sabe. E que lá na frente ele vai me mostrar. Mas os homens de hoje, irmãos, eles acham que eles possuem todos os elementos necessários para julgar as ações de Deus. Entendeu? E às vezes a gente cai nessa cultura, irmãos, como se nós tivéssemos todos os fatores e pudéssemos julgar Deus, julgar o tempo de Deus, julgar a urgência de Deus, né? Então, Deus tem fatores que nos são desconhecidos. Quando Deus está se atrasando, irmãos, Ele quer arrancar de nós delírios de grandeza, delírios de que somos donos do tempo, delírios de que somos mais corretos, mais morais, mais racionais do que Ele. Deus quer tirar de nós, irmãos, delírios de que somos o dono da nossa história. Você não é dono da tua história, sabia? Deus, Ele molda-nos através desses atrasos. Então louvemos ao Senhor, irmãos. Se Deus está se atrasando, irmãos, ou se alguma coisa parece estar, né? Eu me lembro que há uns dias atrás eu fui visitar uma mãe, uma senhora, estava indignada com Deus. Pensa numa pessoa indignada com Deus, irmãos. Aquela mulher tinha um filho policial, criado na igreja, escola dominical. Houve uma troca de tiro com bandidos e os bandidos mataram o filho dela, policial. Ela estava inconformada com Deus, questionando. E aí eu falei para ela, irmã Maria José, a nossa vida é como um quebra-cabeça. Mas o problema desse quebra-cabeça é que a gente não tem todas as peças, sabe? Eu não tenho todas as peças. Eu não consigo daqui olhar a obra e ver ela completa. Eu só vou enxergar do lado de lá. Né? Tem um teólogo que morreu faz pouco tempo, Ravi Zacarias, que ele dizia que a nossa vida na mão do Senhor é como se um tecelão estivesse trabalhando numa grande obra, num grande tapete, por exemplo, mas você está olhando o tapete do lado contrário, você não enxerga a obra. Nós ainda estamos do lado errado, irmãos. C.S. Lewis falava muito disso. Nós estamos do lado errado. Só quando nós estivermos lá do lado certo da porta, é que a gente vai olhar e falar, ah, era isso. Meu Deus, como eu era arrogante. Como eu era ignorante, como eu queria ser dono do tempo, ser dono da história, como eu me achava dono de todos os elementos. Mas quantos elementos há, irmãos, que Deus jamais nos dará aos poucos. Então, irmãos, que nós possamos ser como, nos agarrar, irmãos, nesta palavra que Jesus disse para Jairo, mas como se fosse olhando para cada um de nós. Não temas, crê somente. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, graças a Deus por sua palavra e Deus usando o nosso querido pastor Tadeu. Ele trouxe à memória aí no início das suas palavras o início da sua atividade na nossa igreja, na Assembleia de Deus, na Lapa Antiga. Logo que entrava no templo, assim, do lado direito, era a nossa classe de novos convertidos. E lembrou bem a minha companheira, irmã Miriam, que parceira na ministração dessas aulas para os novos discípulos. Eu aprendi muito com a irmã Miriam, Tadeu, muito. Ela é fera demais, conhece Bíblia, aquele jeitinho manso, saudável dela, assim. E o quanto que eu aprendi com ela, eu tenho coisas na memória até hoje que eu utilizo. Que gostoso, né? A gente aprende juntos. E eu me lembro bem de você, do teu irmão, do teu pai, quando estavam ali. E como eu me sinto feliz de vê-lo na obra do Senhor. E como se fosse as pedras de um quebra-cabeça, um dia eu participei desse quebra-cabeça na tua vida. E graças a Deus por isso. Eu fiz parte daquele emaranhado. É verdade. E me encantei com essa palavra quando você fala, quando Deus te usou para falar sobre
a nossa disposição diante de Deus e do tempo dele, me veio à lembrança uma mensagem que uma vez eu preguei aí na Lapa sobre o tempo, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o nosso, é o quantitativo. Segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos, décadas, e assim vamos. Tudo é quantitativo. E o de Deus, o Kairos, não tem quantidade, tem qualidade. Quando Deus chega, é realmente para trazer o resultado efetivo. E às vezes a gente pensa, eu falei até um dia desses na nossa live aqui, que eu estava meditando no tempo de Jonas, e a gente podia pensar, puxa vida, Deus chegou atrasado em Nínive. Deus chegou atrasado em Nínive, mas não chegou não. É que Deus antecipou todo o processo para chegar no momento certo, lá em Nínive, porque ele sabia o tipo de homem que era Jonas. Era um homem como muitos de nós que pode atrapalhar os planos de Deus. Mas Deus, sabendo disso, ele antecipa as ocorrências, todo o cronograma, para que no dia certo a bênção dele chegue. Então, tenham confiança na palavra que foi pregada para nós hoje, que o tempo de Deus é o tempo da bênção, é o tempo da qualidade. Não estejamos ansiosos, porque Deus tem misericórdia. Ali, Jairo ficou ansioso. E agora? E agora? E agora? E nós estamos num tempo, esses 5 meses aqui, de ansiedade a toda. Os jovens estão aí, não sabem se tem escola, se tem trabalho. Os idosos não sabem como lidar direito com o celular ou com o computador, não sabem direito entrar num Zoom. Nós já sentimos isso aqui, né? Quando começou o Zoom, como que eu ligo? Como que eu faço? Então, são coisas que vão acontecendo na nossa vida que geram ansiedade. Mas o Senhor está aí no controle. E que legal, Tadeu, quando você falou na calma de Jesus. Jesus é fantástico, é demais. E a gente fica aí com tanta bobeira, né? E o Senhor está ali, às vezes, em cima da gente, rindo. Calma, filho. Calma, eu estou controlando esse tabuleiro. Para lá e para cá, não. Eu sou o controlador. Eu estou tecendo esse tapete que vai ser colocado numa parede bem vistosa. Eu estou pintando o quadro. Você está aí e não está vendo aqui o que eu estou pintando. Mas o quadro de toda a tua vida já está todo determinado por mim. Calma que eu vou te chamar e vou virar o quadro para você. Tadeu, que Deus te abençoe. Foi fantástico o que Deus fez através da tua vida para nós nesta noite. Ficamos muito felizes. E olha, diante disso, toda quinta-feira você vai estar conosco agora. É oficial. Brincadeira, eu sei das tuas atividades na igreja, que o Senhor continue te abençoando ali muito na chácara inglesa, e quem sabe da chácara inglesa você vai para uma fazenda inglesa. Né? Entendeu o recado, né? Deus abençoe, Tadeu. Obrigado. Vamos lá, Ju, segue. Deixa a Bela tirar o celular aqui de perto para não dar microfone. Isso. Nossa, o Tadeu estava falando, eu estava lembrando de um cântico aqui. Não sei se vocês lembram. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. E ele estava falando ali que o irmão foi procurando uma cura e a manifestação do poder de Deus ali foi maior, porque ao invés de uma cura, ele teve ali o ressuscitar da filha dele, né? Ele passou por essa experiência de morte, de perder um ente e poder recuperar. Então, eu acho que a experiência que ele teve com Deus ali foi muito maior. E às vezes Deus quer isso da gente. Ele aperta um pouquinho mais para que você sinta mais de perto, para que a sua experiência com ele seja maior. Né? Porque você aumenta a sua fé conforme você conhece mais, conforme você tem uma intimidade maior com esse nosso Deus maravilhoso.
A nossa irmã Miriam vai nos dirigir em oração agora. Ela está aí. Eu queria saber se alguém tem um pedido especial de oração. Estou vendo a irmã Miriam ali. Microfones abertos, se alguém quiser. O Tadeu, vamos lembrar que ele pediu oração por essa família enlutada, né? Isso, a família do irmão Silas. Irmão Silas. Mais alguém? Está todo mundo abençoado, Ju. Amém. Então vamos A mãe da Alessandra. a irmã Regina. Regina. Do Célio. Irmã Miriam? Amém. Paz. Vamos orar então. Pai querido, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, aceita a gratidão do nosso coração. Eu sou grata a Ti, Senhor, porque o Senhor nos conhece tão bem. E o Senhor sabia o que nós precisávamos ouvir. O Senhor trouxe para nós uma palavra da qual eu necessitava muito. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu te louvo pela vida do pastor Tadeu. Continua, Senhor, usando ele poderosamente em suas mãos. Prospera, Senhor, o trabalho das mãos dele. Abençoa a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir esta noite para cada um deste grupo, para cada lar, para cada família, Senhor. A família, Senhor, irmãos, Senhor, conforta. Espírito Santo, manifesta o consolo, porque Tu és o Consolador. O coração que está triste, angustiado, de tanto esperar, que possa ter ouvido nesta noite a Tua doce voz dizendo: não tema, mas creia somente. Não tenha medo, mas creia somente. Eu recebo em nome de Jesus esta palavra para a minha vida, para o meu coração, que eu não devo temer, mas que eu devo crer somente, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está pintando um quadro lindo, como disse o irmão Nilton. Oh, Senhor, eu creio no teu poder, na atuação do teu Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo, e manifesta a tua glória. Vai fluindo como um rio que corre para o mar. Suavemente, vai manifestando no lar de cada um a tua graça, o teu poder. Porque somente Tu, Senhor, não temos outro Deus a quem recorrer. Somente Tu és nosso Deus. Nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome por este momento tão valioso, tão sublime em nossas vidas, por esta palavra tão valiosa, Senhor, que Teu Espírito Santo possa marcar aqui o nosso coração e que a nossa mente possa estar lembrando desta palavra. Não tenhas medo, mas creia somente e esperarmos em Ti. Assim, Senhor, confiando em Ti, nós continuaremos a esperar, Senhor, o Teu momento, a Tua hora. Pai, aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Deus te abençoe, pastor Tadeu. O Senhor te usou poderosamente e falou muito comigo. São questões nas nossas vidas que nós temos que esperar no Senhor. Amém? Deus abençoe. Esperar mesmo. Esta semana eu estava falando com Deus, mas, Senhor, eu tenho uma situação para resolver e parece que passou da hora, parece que já tinha que estar resolvida, né? E não é que a gente não vai ter essa impetulância, né, de falar para Deus, Senhor, está demorando, né? Mas a gente fala assim com carinho, Senhor, apressa-te me socorrer, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu também estava precisando muito dessa palavra para eu ficar calma, para eu simplesmente esperar o momento de Deus. E ter a fé e a convicção
de que ele já deu a solução. É só uma questão de tempo, mas do tempo dele, né? Não do meu. Então, vamos esperar, vamos baixar a ansiedade e seguir em fé. Mas alguém tem um testemunho? Alguém quer compartilhar alguma experiência que tenha tido com o Senhor? Alguma bênção, alguma vitória, algum livramento? Estamos abertos agora para um momento de testemunhos. Vou deixar o canal aberto aqui. Quem quiser? A Roberta sempre tem testemunho, não sei porque ela não quer falar hoje. Eu estou vendo aqui, todo mundo com o microfone fechadinho, ninguém está querendo abrir o microfone. A Cláudia Cardoso também sempre tem bênção para contar. Eu estou percebendo o Rodrigo. Oi. O Rodrigo está doido para contar uma bênção também, Rodrigão. Não sou eu. Olha lá, a esposa vai contar. Elaine, né? Legal. Elaine. Não, na verdade, assim, essa palavra que o pastor Tadeu leu, ela mexeu muito comigo, porque eu tive um problema de saúde ao longo de 25 anos da minha vida sem diagnóstico. Eu sempre ia ao médico e os médicos diziam que era normal, que era normal, que era normal, que o que eu sentia era normal, que era uma situação normal, que aquilo era daquela forma mesmo, que não tinha como, e eu me entupia de remédio e era terrível, e eu sentia dores terríveis. Por fim, no ano de 2019, eu sentia tanta dor que uma vez por mês eu não conseguia andar. A minha perna repuxava, era uma coisa horrível. E o Rodrigo, e eu lembro do meu pai quando era vivo, ele olhava para aquela situação e ele ficava chocado, e o Rodrigo também chocado com aquilo. E no ano de 2019 eu fui a 4 médicos diferentes. Os 3 primeiros banalizaram a minha dor, falaram a mesma coisa que os outros. E eu lembro que a última, eu pedi para o Rodrigo, vai comigo na consulta, porque se ela falar que ela não tem nada que fazer por mim, pelo menos você vai conseguir me tirar de lá, porque eu não vou conseguir levantar. Eu só vou chorar, eu só quero chorar. E ele foi comigo na consulta e eu comecei a contar a minha história para a médica, e assim, eu estava muito agressiva, porque eu realmente fui no intuito de me preparar para me defender. E eu lembro dela olhar nos meus olhos e falar, calma, eu vou te ajudar. E depois de 25 anos eu tive um diagnóstico de endometriose, só que ela tinha acometido o intestino e vários órgãos internos. Eu passei por uma cirurgia em novembro do ano passado, de 5 horas. E hoje eu estou curada. Então, Glória a Deus. eu entendo muito essa palavra de tempo, porque eu sempre cuidei da minha saúde, eu sempre fui atrás, mas aprove a Deus que eu só tivesse uma solução disso depois de 25 anos, né? Então, glorifico a Deus, porque, Aleluia. infelizmente, não é no nosso tempo. Eu disse infelizmente porque o nosso coração, né, a nossa carne, ela quer que as coisas aconteçam mais rápido e muitas vezes nós precisamos de uma solução rápida mesmo. Eu sentia muita dor, mas, enfim, aprove ao Senhor que isso acontecesse no momento que aconteceu. Então, eu glorifico a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por ter colocado a doutora Leila, sempre oro por ela no meu caminho, porque realmente ela foi um instrumento usado por Deus, e a vida é assim, não é no tempo da gente, é no tempo de Deus. Era isso. Graças a Deus, que maravilha. Um detalhezinho desse casal, gente. Além de vários pontos que os unem em amor, vocês perceberam que esse casal também é unido pela audição? Note lá. Um ouvidor aqui e o outro com o outro. Olha lá, eu achei legal. Quase que forma um coração assim, ó. Maravilha. Que bom ter vocês com a gente, viu? Que bom mesmo. Eu estou muito feliz de vê-los aí continuando a participar e estar apoiando esse trabalho. Muito legal. E quem dera, logo vocês estejam conosco lá cantando também. Tá bom? Amém. Amém.
Segue aí, Ju. Jussara, Oi. a irmã Marlene Cardoso está conosco. A irmã Marlene Cardoso, ela tem que falar um oi pra gente. Deixa eu só... Ativa Olha aí, só, Odete. Marlene, Tico e a Odete. Fala conosco. Olha que saudade. Ativa nosso microfone. Sim, sim. Oi, fala. Oh, que bênção ver vocês. Meu Deus, que saudade. Oxa. Santa Isabel! Aqui tá a Odete, o Moacir, está aqui conosco. E é uma bênção, e eu agradeço a Deus por essas bênçãos. Agradeço a Deus pelo tempo que eu vivi com vocês aí na Lapa, cantando. Milton, saudade de vocês. Estela, o Zé. O Zé. Oh, que bênção, glória a Deus. Eu tô com o telefone aqui. Estão aí. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Irmãos, posso dar um testemunho? Deve. Posso? Deve, tá. Então, nós não podemos, não ouvimos o culto de vocês completo, porque nós estávamos na igreja. Chegamos agora. Mas eu já percebi que a palavra foi muito boa. Assim como a nossa também lá na igreja foi uma bênção. Mas, irmãos, eu sei que o Senhor está conosco na vida de vocês, na nossa vida. E há alguns dias, uns 6 meses atrás, eu passei por uma situação que me preocupou muito. E era uma situação prevista, combinada, mas quando aconteceu, eu me assustei. Eu falei, Jesus, e agora? E fiquei muito preocupada, nervosa. Peguei o carro, fui lá para a casa do meu filho para conversar. E eu estava tão preocupada e nervosa que até peguei uma multa num lugar que eu não devia ter passado rápido. E foi uma situação que só Jesus na minha vida. Irmãos, eu fiquei orando. Cheguei em casa de noite, dobrei meu joelho, orei, de manhã orei. No outro dia, irmãos, eu tive um sonho que eu estava caminhando dentro de um rio cristalino, muito bonito, uma água cristalina. E eu caminhava naquela água assim tão tranquila. E do meu lado estava ele. Ele caminhava comigo. Se vocês me perguntar quem é ele, bom, vocês sabem quem é ele, né? Mas eu não vi o rosto dele, eu só via do joelho para baixo. Mas conforme eu mudava meu passo, ele mudava o passo junto comigo. Conforme eu caminhava, ele caminhava junto comigo. E eu fui falando com ele, conversando, e eu ouvia, ele só fazia gestos para mim. Mas eu não ouvia a pessoa dele, eu via só do joelho para baixo. Mas pelos gestos que ele fazia, eu entendi o que ele queria dizer comigo. E ele queria dizer que ele estava andando comigo, que eu não estava só, que ele estava ao meu lado. Irmãos, e foi tão lindo. Quando eu continuei naquela caminhada com ele, e ele me abençoou, e eu fiquei olhando para ele, eu disse para ele, olha, já que nós estamos andando juntos, e tu estás falando comigo, nós estamos dentro desse rio tão cristalino, nessa caminhada tão linda. E, com certeza, aqui no fundo desse rio, tem algo precioso, tem coisas preciosas. E ele fez gestos para mim que sim, que tem mesmo. Aí eu peguei, baixei a mão, me abaixei, enfiei a mão lá dentro no fundo da água e tirei 3 peças. Uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. E eu disse para ele, não falei que aqui tinha coisas preciosas? Ele disse, sim, tem coisas preciosas. Onde tu caminhas, há coisas preciosas. Irmãos, eu queria dizer para vocês que onde nós andamos, há coisas preciosas. Está lá no rio,
e que você não está sozinha, que Ele está andando com você. Viu, irmãos? Cada passo, o Senhor nos tem acompanhado os nossos passos. E eu glorifico a Ele por isso, porque Ele é lindo na nossa vida, maravilhoso. E agradeço essa oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa, a gente vai lembrando de hino, né? Não sei, eu sempre fico pensando em hinos. Uma coisa vem uma música na palavra, né? A cada passo vou me aproximando. Aleluia. Prometeu. Luiz de Carvalho. Amém. Marlene, Deus te abençoe, querida. Que saudade. Amém. Saudade mesmo. A Belinha. Belinha, como você cresceu, filha. Que linda. Eu quero fazer um agradecimento à irmã Marlene, porque até hoje o trabalho que ela fez para mim lá para os instrumentos da igreja estão lá até hoje. Então, obrigado aí, irmã Marlene, pelo seu trabalho. Que bom. Tá lá ainda? Oh, graças a Deus. Ai, que bom. Obrigado. Eu vim embora, mas a obra das minhas mãos ficaram lá? Opa, estão firmes e fortes, graças a Deus. Ai, que bom. Marlene nem vai dormir hoje. Tão feliz, né? Hã? Marlene vai dormir feliz hoje. Vai dormir feliz. Sim, claro. Vendo vocês todos aí, meu Deus, que felicidade. Legal. Gente, olha, são 9h30. Nós temos a nossa segunda parte. E a gente sabe, né, que a gente encerra aqui com oração, porque às vezes alguém tem uma necessidade já de sair um pouco mais cedo, mas a gente não quer que ninguém saia. A gente vai fazer uma participação agora, assim, um pouco mais descontraída, né, de brincadeiras, de curiosidades bíblicas, de hinos. Ver se o Zé Antônio lembra de todos os hinos da harpa, se ele sabe a letra, né? O Tadeu também, porque às vezes uma pessoa fala assim, eu lembro que o pastor Valdir dizia, eu virei pastor porque eu não conseguia... Quem acha que está meio longe da música vai para a palavra. Mas nós vamos encerrar esse primeiro bloco com oração e a gente continua. Não é um encerramento, tá? É simplesmente dividido por blocos. A gente vai encerrar esse bloco agora. Jô, mas como sempre temos feito aos convidados, Tadeu, você fique à vontade. Se você quiser se retirar, assim como eu, falei até para a Sara que eu estou terminando uma mensagem que eu tenho que terminá-la hoje ainda. Então, fique à vontade, viu, Tadeu? Isso aí a gente sabe das atividades. E agora vai começar um momento de descontração entre a gente, com esses desafios bíblicos e de hinos também. Então, você esteja muito à vontade. Bem, eu também estou muito à vontade. Como eu sou uma pessoa séria, eu vou sair, mas de descontração... Não, irmãos, eu vou sair, na verdade, porque, como eu falei, eu passei o dia no hospital, cemitério, essas coisas todas, então, Deus abençoe, eu vou ter que ir lá na minha sogra ainda para pegar as crianças. A não ser que o Zé Antônio mande por aqui, né? Isso! O Zé é tecnológico, ele pode resolver esse problema. Amém. Deus abençoe os irmãos, obrigado pelo convite, viu? Obrigado, Tadeu. Amém. Andar com Jesus não vai ser... Andar com Jesus é turbulento, mas ele garante o destino. Sem dúvida. Houve um tempo em que eu passei ensino para você, agora eu estou recebendo. Olha misericórdia, quem sou eu? Vontade de Deus. Amém. Obrigado. Faz o senhor, Tadeu. Faz o senhor. Graças a Deus. Então, Ô, Ju, eu também vou saindo, você desculpa. Ju, antes que você me coloque em outro estreito, o Tico me deixou sozinho aqui cantando hino totalmente sem pasta. O Tico deixou, tá vendo? Nós cantamos aqui em Santa Isabel. Mas eu cantei. Mas eu cantei aqui. Cantou eu, cantou o Moacir, cantou o Célio tocando violão. Mas não vale, o importante é o seguinte, é o pessoal do coral. Nós estamos na Lapa. Eu cantei aqui sozinho. Pior é que nós cantamos sem pasta também. Não sei que papinho é esse do Zé. Foi ele que me ensinou a cantar no coral quando eu cheguei. Que papo é esse, mano? Ele e o Célio. Que papo é esse, Zé? Não, queridos. Olha, eu realmente estou feliz aí de ter visto todos vocês. Obrigado pelo convite, Liutinho. Vou aqui estar esperando o pastor Tadeu. Estou com os meus netos aqui, tá toda hora aqui me chamando. Vou, faz isso, vou aquilo. E eu realmente vou aproveitar a dica e vou dar uma saída.
Tá bom, Legal. Ju? Obrigado aí. Parabéns aí. Deus Só abençoe. espere a oração. Só espere a oração e a bênção. Oh, of course. Bom, ô Márcio, você ora por nós, por gentileza, Márcio? Nós estamos contentes com você aí conosco. Você está sempre trabalhando nesse horário, né? Você Estou pode sempre aqui. a oração por nós? Pode ser assim, Ju? Legal. Marcião, ora por nós, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui na tua presença, te agradecendo pela tua misericórdia, por esse momento que tivemos de cultuar a Ti. Obrigado por esse privilégio, Pai, de falar contigo, sem Deus mesmo, sem condições tecnológicas, por nos dar essa oportunidade. Que Deus, em quantos países, sem Deus, até mesmo o fato de estar junto fisicamente em teu nome é motivo de estar preso. E a gente está aqui com a oportunidade de falar contigo. Estamos aproveitando e tem sido misericordioso para conosco, de falar conosco, de nos dar a tua palavra, de receber o nosso louvor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que cada um de nós vamos ter uma noite abençoada, abençoa os nossos lares, nossas famílias, os nossos dias. Olha para nós, teu olhar de misericórdia, ouça tendo o nosso clamor e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com todos e com gozo na alma dizemos amém. Amém.